Bom dia a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui com vocês, mas nesse dia de sábado, sei que todo mundo gostaria de estar na cama, mas estamos aqui para aprender um pouco mais. Gostaria de iniciar agradecendo muito a Eunice e ao Diego por se disporem a estar aqui, partilhar um pouco desse tempo, um pouco do conhecimento deles. Eu tenho certeza que será uma aula maravilhosa, porque eu conheço muito bem os dois, e vocês vão gostar bastante. A Eunice, Eunice Picordi Caetano Moraes Tapuia, possui graduação e licenciatura intercultural para formação e habilitação em linguagem pela Universidade Federal de Goiás, especialização em gestão pedagógica pela UFG também, e é mestra em performances culturais também pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, ativista indígena, mãe, representante do português indígena na década das línguas indígenas da Unesco, integrante da comissão coletiva das mulheres indígenas e quilombolas do estado de Goiás, gira Leodegaria, não sei se eu falei certo, Leodegaria de Jesus, integrante do grupo de pesquisa OBIA e do projeto Goiás Mais 300, secretária da Associação dos Indígenas Tapuias do Carretão, e contemplada no edital Aldir Blanc em 2021 e na FUNAT também em 2021. Eunice, muito obrigada, realmente você é gigante e é um prazer enorme que você possa contribuir mais uma vez com os nossos projetos. Tá? Eu já vou apresentar o Diego. O Diego é bacharel em arqueologia pela Universidade Católica de Goiás, é mestre em arqueologia Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, participou como pesquisador da Missão Franco-Brasileira no projeto Pré-História e os seus paleoambientes na Bacia do Paraná, estado do Mato Grosso, atuou como arqueólogo no Centro Nacional de Arqueologia do IFAM, junto com a coordenação de pesquisa e licenciamento e normas de acautelamento, atualmente é arqueólogo e vice-diretor do Museu de Antropologia da Universidade Federal de Goiás, tem experiência nas áreas de arqueologia brasileira, pré-colonial e gestão do patrimônio cultural, fora as outras 225 milhões de coisas, é pai, com participação ativa na vida das crianças, e está sempre disposto a nos ajudar, apesar do tempo super corrido, né, Diego? Você também é super, a gente fica muito agradecido por você ter disponibilizado esse tempo para participar com a gente. Então, sem mais delongas, a sala é de vocês, os meninos estão aqui, eu vou ficar com a tela fechada para ajudar quem está com dados um pouco mais limitado, e qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo chat. Fiquem à vontade, a sala é de vocês. Como já fui apresentada, eu gostaria de dar bom dia a todos, dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, estar aqui também com o Diego, para a condução dessa aula, né? E eu e Diego, nós fizemos um planejamento, e de início a gente gostaria de conhecer, gostaria que cada um se apresentasse, né? Porque é uma aula com indígena, né? Então a gente segue esse pensamento de conhecer quem está, porque na comunidade, nas aldeias, a gente procura dar, na educação tradicional, não a formal, a gente procura levar o conhecimento à pessoa, aquele conhecimento que já é próprio da pessoa. Então, ela vai ficar ao lado de alguém que tem o conhecimento daquilo que já nasceu com ela. Então, por isso a gente gostaria hoje de conhecer cada um dos que estão aqui, né? Saber quem são, para a gente saber como
conduzir melhor essa aula. A gente nem começou assim a aula propriamente. Começamos, mas estamos na introdução, né? Mas é interessante assim, várias das falas de vocês, quase todas talvez, tenham a mesma angústia, que é como traduzir, né? Primeiro, eu acho que pontos que a gente diagnostica claramente, né? Assim, é a carência de uma formação nas nossas graduações e pós-graduações de história indígena e história da África, né? Uma certa angústia de como traduzir esses conhecimentos de uma forma ética, de uma forma compromissada, científica, de alto nível, para as crianças. Eu acho que isso passa também pela fala de muitos de vocês, né? E eu sinto também essa boa angústia, digamos assim, né? Uma preocupação de fazer a coisa direito, digamos assim, quando eu vou fazer mediação, por exemplo, com as crianças que vão no museu, né? A gente sente essa dificuldade. Então, acho que passa muito o que eu ouvi aqui, e o Eunice pode falar melhor do que eu, passa muito por essa questão de como falar sobre um pouco da história dos outros também, né? Porque nós somos não indígenas, falando, em alguns casos, sobre a história das populações indígenas, das populações de matriz africana. Mas o que também é interessante, né? Os historiadores podem falar um pouco sobre isso. De uma certa forma, a gente está contando a história, a gente está contribuindo, né, para a produção de conhecimento e para contar essas histórias, mas também vem de um interesse da gente em tentar entender os outros, né? Acho que também passa muito por isso, em tentar compreender a diferença, né, em lidar com a alteridade. Acho que esse é um grande ponto aqui. Eunice, como que você pensou? Agora o pessoal se apresentou. Sim, eu fiquei muito feliz de ouvir a apresentação de cada um, sabe? Porque quando foi me falado, olha, para você dar uma aula e tal, aí eu fiquei pensando, né, nossa, eu dar aula para professores, né, professores brancos, e aí a gente fica com certo medo. E eu pensei, vou fazer o data show para poder passar os slides, e eu pensei muito ao longo da semana, e eu quis trazer aqui isso que a Rilane falou, que os povos originários, eles têm uma cosmovisão, têm um jeito de ser e de viver, né? E eu acrescentaria ainda que também tem um jeito de sentir e de pensar. E que nós, enquanto professores, a gente tem que estar aberto a essas outras formas de transmitir e de fazer conhecimento. E os nossos alunos, a gente tem que ter essa forma aberta, essa abertura mesmo. Às vezes as palavras me faltam. E, Diego, você disse assim, a gente já são 10h30 e a gente ainda não começou a aula propriamente dita. Começou, nós começamos. É porque a gente começamos no outro jeito, no jeito indígena de ser. Lembra que eu falei que a gente olha primeiro o que cada um tem, o que ele traz consigo, o que ele já tem de conhecimento, o que ele já tem de habilidade, para poder a gente trabalhar aquilo. E eu fiquei muito feliz, porque porque uma das coisas que eu tenho mais criticado e que eu tenho percebido muito é que depois que a Lei 11.645 ela foi implementada, muitos dos professores, eles não tinham esse conhecimento. Quem são os povos indígenas? E aí, o que esses professores repassavam para os alunos? Repassavam o modo de ser, o indígena, aquele indígena tupi-guarani, que é os que os livros didáticos trazem. Que é o povo de maior número, os povos que são mais conhecidos no Brasil. Mas os povos brasileiros não são só Tupi-Guarani, né? Prova disso está aí, o nome do meu povo, Tapuia, é um nome dado pelos tupis-guaranis, mas que significa, antônimo, os povos que não falavam a língua tupi-guarani. E então, quando o professor ele passa para os alunos o indígena como um ideal,
como um jeito só de ser, viver, pensar e sentir, também ele está contribuindo para o aumento do preconceito, ele está contribuindo para que esse indígena seja visto simplesmente dessa maneira. E os povos originários possuem coisas iguais, possuem muitas coisas iguais. A pintura do genipapo, essa pintura, o uso do arco e flecha, a caça, muitas coisas é em comum, mas muitas coisas também são diferentes, né? Por exemplo, um animal que o povo tapuia come, pode ser que para o Inã aquele animal seja sagrado. Então, é muito diferente um povo para outro. E eu vi que os professores que estão aqui estão abertos a conhecer, estão buscando esse conhecimento, é porque querem o conhecimento para si e também para repassar para os seus alunos. Então, essa aula, ela começou desde as 9 horas. Vocês perceberam que eu iniciei a aula, eu iniciei como a Eunice, eu não estava com nenhum adereço indígena, eu fui colocando ao longo das aulas para que vocês percebessem. Por quê? Porque o pessoal acha que para ser indígena tem que estar pintado, tem que ter o cabelo liso, tem que ter a cor avermelhada, tem que estar com adereço. Eu quis mostrar que aquela Eunice que entrou aqui era indígena. Essa Eunice que está aqui com esse adereço é a mesma Eunice que entrou. Porque o meu corpo, ele já diz quem eu sou. Eu não preciso estar pintada. Embora, se eu estiver pintada e estiver com adereço, eu seja reconhecida. Mas eu não preciso disso. E a gente precisa reconhecer o outro, porque nós, enquanto brasileiros, nós já somos a mistura disso tudo, sabe? E mais do que a gente ouvir o nosso aluno, como nós fizemos aqui, e ver que ele já carrega uma grande bagagem. Olha, vocês falaram de bagagem histórica, de bagagem ancestral, genética, né, cultural. Nós vimos aqui que tem pessoas filhas de indígenas, e isso é muito natural no Brasil, porque a mãe do Brasil é indígena. Então, é muito natural. E nas nossas escolas também, a forma de aprender dos nossos alunos também pode ser a forma de aprender do indígena. Porque o indígena, ele não aprende escrevendo. Eu disse no slide, né? É uma forma mais branca de se ensinar. Apresenta o conteúdo, pede para escrever, explica. É a forma como a escola branca é pautada. Mas essa não é a forma do indígena ensinar, aprender e construir conhecimento. E pode ser que aquele aluno, que às vezes a gente acha, a gente, inclusive eu ouvi aqui, eu percebi que eles tinham dificuldade com a língua, porque geralmente a língua é muito gritante, a questão linguística. Aí, quando o aluno indígena está com dificuldade, o que os professores brancos pensam? A dificuldade é por causa da língua. Não é só a língua. Sim, a língua é um fator identitário importante, muito importante, como foi falado aqui, mas não é só a língua. A forma como eu penso. Gente, o povo indígena Tapuí do Carretão, por exemplo, a gente parece muito com o branco na fisionomia. Sabe? Aqui tem pessoas que são mais brancas, tem pessoas que são loiras. Na fisionomia, não dá para diferenciar se é tapuia e se é branco. Mas a forma de pensar, de enxergar, de se relacionar é diferente. Então, a gente tem que estar atenta também a esses nossos alunos, que pode ser que o que esteja dificultando não é só a linguagem, é a forma como ele tem de se relacionar com o que está à sua volta. E pode ser que mesmo esse aluno não se identificando como indígena, seja por preconceito, por medo do preconceito, seja por vergonha, ou seja até mesmo porque ele não saiba que ele é indígena. Pode ser que ele não saiba, pode ser que a família silenciou aquela parte indígena da família. Pode ser que ele não saiba, mas aquilo está internalizado nele. Então, que tal se a gente pensar, olha, indígena tal, eles
repassam e constroem conhecimento dessa forma. Que tal se a gente tentasse assim? Não é? Então, é isso que eu queria deixar aqui, que eu queria que vocês pensassem sobre. Por exemplo, a interculturalidade, que foi citada aqui, né? Essa educação intercultural que vocês falaram. Como que a gente pode fazer isso para esse aluno que pensa um pouco diferente da minha forma de pensar? Talvez seja trazendo aquilo que ele tem de bagagem, isso que nós fizemos aqui agora com vocês, pegar aquilo que vocês trouxeram, e a partir daquilo, dá para se somar, dá para se espalhar uma rede de conhecimentos. Né? Por exemplo, a moça que falou que na família dela tinha um indígena. Por que isso foi silenciado? Olha, já perceberam a quantidade de questão que dá para se trabalhar isso? História, geografia, ciência, língua portuguesa, toda aquela rede de saberes dá para ser trabalhada dentro de um tema. E que, mais do que isso, aquele aluno vai se sentir motivado a aprender, por quê? Porque aquilo em que ele está estudando faz parte do ser dele. Ele vai se sentir valorizado, ele vai sentir que aquilo é importante para ele. Porque ele está se sentindo no meio, inserido por ali, entende? Então, eu acho que essa aula até aqui, mesmo que se ela terminasse agora, acabasse a internet, a energia, eu acho que já foi, já tem muita coisas, já tem muitos pontos para a gente refletir, para a gente analisar, sabe? Você tem essa ideia, Diego? O que você achou? A Varlúcia levantou a mão, pode falar, Varlúcia. Eu gostaria, Eunice, para você contar para a gente como foi o processo do seu nome, né? Do registro do seu nome e da sua família. Eu acho que essa é muito importante para que a gente conheça esse processo da identidade, né? E do reconhecimento e da busca da identidade, né? Da identidade da sua família, do seu povo, né? Então, para a gente é muito importante. Tá. Então, a questão do meu nome, o meu povo indígena é um povo que nasceu do processo de aldeamento. E o aldeamento, o que era? Tinha essa política também religiosa, onde os indígenas tinham que se tornar aptos a fazer o trabalho do branco e também se tornarem cristãos. Então, os nomes que as pessoas ganhavam eram nomes geralmente de santo, né? Por causa da imposição da religião católica. E assim, mas os povos indígenas, geralmente, os nomes vêm das avós. Então, no meu povo, o primeiro neto, a primeira neta, recebe o nome das avós, dos avós. O meu nome em específico não foi um nome das minhas avós, porque aconteceu uma série de fatores lá, que depois quem quiser ler a minha dissertação do mestrado vai conseguir entender. Então, eu ganhei esse nome de Eunice, porque foi um nome que a minha avó pediu que se encontrasse um nome que tivesse na Bíblia, então a outra mulher lá conseguiu esse nome. Eu ganhei Eunice. Mas o meu povo não tinha o nome da etnia. E aí, no mestrado, eu tomei conhecimento da Defensoria Pública, e então eu entrei com um processo para colocar o nome ancestral e também o nome indígena, e também a assinatura da minha mãe, porque o povo aqui, Tapuia do Carretão, quando eles iam registrar, isso mais antigamente, eles pediam os brancos que estavam à volta, né, que iam na cidade, que tinha carro, porque aqui não tinha essas coisas, para registrar. E aí eles iam e registravam, e acabava que as assinaturas nunca eram assinatura da família. E então eu fiquei com assinatura, por exemplo, da Rocha, que minha mãe não tinha da Rocha, meu pai não tinha da Rocha, e eu estava com esse da Rocha. E por isso eu não tinha assinatura da minha mãe. Então eu entrei com esse processo, e aí o meu nome foi modificado, né? Eu consegui que meu nome ficou Eunice, era o nome que a minha avó me deu, eu não podia tirar. O Pircode, que é o nome ancestral, e que é o nome que eu recebi
e que tem um significado também muito bonito, e eu acho que ele tem muito a ver comigo, porque Pircode é um nome xerente. Por que Eunice xerente se você faz parte do tronco chavante com Carajá? Gente, porque quando o aldeamento foi implementado, existia chavante. Depois disso, que o tronco chavante se dividiu entre Chacriabá e xerente. Assim como o Carajá se dividiu também, entre o Carajá, o Javaé e o Xambiolá. Então, se a gente for ver, esses povos se dividiram depois que o povo tapuia, né, existiu como povo. Então, Pircó é borboleta. O Di, mulher humana. Então, seria mulher borboleta. E aí, no final, foi colocado o nome da minha etnia, que é Tapuia. E como já foi falado aqui, Tapuia significa, se a gente for ver no Tupi, toda vez que um povo vai dar um nome para outro povo, ele dá um nome pejorativo. Por quê? Porque aquele povo se considera o melhor, né? Se considera o verdadeiro. Então, o nome que o povo dá para si é um nome bacana, né? Mas o nome que o povo dá para o outro povo já é um nome pejorativo. E é assim, por exemplo, que Carajá significa macaco peludo, macaco grande. Por quê? Porque o Tupi deu esse nome, Carajá, para os Inã. Então, se você for ver, Inã significa os verdadeiros, os humanos verdadeiros. Mas se você fala Carajá, que é o nome que na língua Tupi, macaco grande. Então, da mesma forma, é assim com o Tapuia. Tapuia, como o Tupi, é aquele que tem a língua travada, é o diferente, o diferente da gente, mas que a gente pegou esse nome Tapuia e ressignificou. Por quê? Porque não dava para a gente falar assim, eu sou Chavante, eu sou Carajá, porque a Eunice, assim como todos aqui, ela é a mistura de tudo, do branco, do negro, do Carajá, do Caiapó, do Chavante. Então não dá para mim falar que eu sou só um desses povos, porque eu vou estar negando outro povo. E é por isso que somos Tapuia, porque aí Tapuia vai englobar todos. Eu não sei se eu fui extensiva na minha fala, porque daí isso a gente pensa, indígena fala muito, porque a forma do indígena transmitir, fazer conhecimento é usando a oralidade, não é usando a escrita. Mas se vocês forem perceber, vocês perceberam que vocês também falaram bastante? É normal, gente. Vocês também carregam em suas veias o sangue indígena. Vocês também carregam. Então, é óbvio que vocês também têm um pouco de ser nosso. Então, não é só o indígena que fala muito. Não é só o indígena que tem dificuldade com a escrita, com a leitura. Os alunos de vocês também podem ter essa dificuldade. Os alunos de vocês também podem gostarem de oralizar, de aprender escutando, de aprender fazendo, de aprender vendo o exemplo. Porque, olha só, aqui são professores, né? E também todos gostaram de falar, né? Embora o Diego dissesse, vamos fazer um pouquinho mais rápido para utilizar o tempo com mais presteza, todo mundo quis falar um pouquinho, não foi assim? E é por isso que eu e o Diego pensamos em colocar um videozinho. E eu pensei, eu coloco um videozinho falando da história do meu povo, porque tem vários. E aí eu pensei, não, vou colocar esse Carta ao Tempos. Por quê? Porque é um videozinho recente e porque fala exatamente dessa forma de agir com o tempo. A forma com que o indígena lida com o tempo é diferente da forma com que o branco lida com o tempo. Porque o tempo branco é precioso, é dinheiro. Muita gente está aqui, está pensando, caraca, eu podia estar ali fazendo aquilo outro. Eu podia estar no shopping, podia estar não sei o quê, mas eu estou aqui nessa aula, eu preciso estar aqui. Então, esse tempo para você é precioso. Para o branco, o tempo é precioso também, mas eu não tenho essa preocupação de como o branco tem. Porque o tempo é para ser vivido, mas nós estamos no século XXI. Então, a gente também é influenciado, né, pelo branco,
o branco é influenciado por nós, porque a gente está em contato, muito contato. E aí, como lidar com o tempo? Né, que seria esses dois mundos, o mundo indígena e o mundo branco. Depois, se vocês puderem, vocês assistem esse vídeo lá e vocês vão ver um pouco dessa fala desse conflito. E, e, e é isso, eu acho que o Diego poderia estar falando um pouquinho dessa questão mais, que ele falou mais da arqueologia, que eu vi que tem pessoas aqui também que estão bastante interessadas em saber sobre isso, e depois eu falaria um pouco da questão da formação do estado de Goiás, os indígenas que aqui viviam, porque existiam vários povos originários aqui, onde hoje se chama Brasil, né? 300 anos, gente, de Goiás, e que hoje nós temos 3 povos indígenas com território demarcado aqui em Goiás. A gente tem muitos povos indígenas no Brasil, mas, assim, vivendo fora das aldeias, né? Com território demarcados, apenas 3 povos indígenas. Por que se dá isso? E isso reflete muito na forma com que os indígenas foram tratados em todo esse território nacional. Reflete muito na nossa história goiana, na nossa história brasileira, na forma como o povo pensa. E aí isso eu falaria depois do Diego, porque também é uma forma do indígena pensar e construir conhecimento. Primeiro escuta, depois fala. Beleza, Eunice. Não, você tem toda a razão. A aula já tinha começado e a gente precisa aprender a lidar melhor com o tempo mesmo. Isso é uma verdade importantíssima. Inclusive, a ideia de tempo, né, de temporalidade, é muito importante quando a gente está falando de história. É uma coisa que eu estou tentando investigar com os Carajá também. Como que eles entendem o tempo e como que a gente pode pensar a história Carajá a partir do conceito deles de tempo. Mas isso é muito legal, Eunice. Eu acho que é bastante isso que você falou, né? A gente tem uma forma de lidar com as relações que é muito pragmática, né? Muito utilitarista, né? E a gente aprende muito com os indígenas que essas relações têm que ser mais fluidas, né? Mais significativas, né? Enfim. Bom, vou falar um pouquinho, então, pegando a deixa aí do que a professora Eunice falou, vou apresentar aqui minha tela, só que eu não vou conseguir mais ver vocês. Então, eu acho. Diego, será que não seria legal pedir para dar uns 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa assim? Acho que sim, acho que seria ótimo. Tá, então vamos voltar, ó, são 5 para as 11, vamos voltar às 11, pode ser, pessoal? 5 minutos, todo mundo consegue... Aí vocês só fecham as câmeras e o áudio, né, e voltamos às 11, vai ser menos que 5 minutos, né, 5 a 6 minutos só, que são 10h54, tá bom? Tá bom. Tá bom. Perfeito. Tá? Obrigada, então, até daqui a pouco.
Oi, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, Diego. Não? Não. Você está apresentando, mas não está aparecendo. Não está aparecendo? Olha, se eu colocar aqui... Não Agora sim, agora sim. Ah, tá. Entendi. Tá todo mundo já aí, pessoal? A gente pode retornar? Coloca em tela cheia, Diego, Tela cheia? para sair essas coisas do lado aí. Tela cheia. Deixa eu ver onde que é isso. Você está Volta na tua apresentação. Aqui. Aqui. Deve ter aqui em cima modo apresentar, aqui não estou conseguindo ler daqui. Ah, tá, não, mas calma, é porque eu vou só primeiro mostrar uma coisa nesse programa e depois a gente vai pro... Eu acho que o QGIS não tem tela cheia, não. Não tem. É rapidinho aqui, depois a gente vai pro PowerPoint, tá? Só para começar a falar para vocês um pouco do que a gente estava discutindo, né? E qualquer coisa vocês podem me interromper, tá, gente? A Eunice também, se ela quiser, se eu falar alguma bobeira aqui, Eunice, você já prontamente me corrija, por favor. Todo mundo também, quem quiser conversar, criticar, enfim, por aí vai, né? Sugerir alguma coisa, tirar alguma dúvida. Esse aqui é um mapa do Brasil, né? Com pontinhos que são sítios arqueológicos identificados, tá? Cadastrados no IPHAN. Então, a gente pode ver que boa parte do território nacional, do que hoje a gente chama de Brasil, tem sítios arqueológicos, né? E isso aqui são sítios que a gente já encontrou, né? E a gente tem que lembrar que não quer dizer, não significa que só tenham esses, tem muito mais do que isso. Quando eu falo que a gente já encontrou, porque as pesquisas são limitadas, né? A gente não consegue pesquisar todo o Brasil inteiro, né? É um processo gradual. E os que estão cadastrados no IPHAN, que a gente consegue localizar exatamente, né? Então, tem até mais sítios que a gente conhece, mas a gente não consegue inserir um pontinho no mapa por uma série de questões técnicas, né? Do georreferenciamento desses sítios. Mas, olha, isso é interessante a gente pensar por alguns motivos, né? Que eu queria conversar com vocês, né? A gente sabe que a América, né, o território americano, foi povoado por populações que são ascendentes dos povos indígenas há, no mínimo 16 mil anos atrás. A gente tem datações muito mais recuadas que isso, né? São datações... Vocês estão me vendo? Ou só vendo a tela? A tela, Diego. Só a tela, né? Tá. E... São datações... A gente tem sítios, tanto no Brasil quanto em outros países, né? Na América do Norte também tem sítios com datações muito recuadas. No Brasil a gente tem sítios na Serra da Capivara, no Piauí, que tem datações de mais ou menos 80 mil, 100 mil anos atrás. Tem um grande debate na arqueologia se essas datações são aceitas ou não. Cada vez mais a gente tem mais dados, mais sítios arqueológicos que corroboram essas teses de uma ocupação centenária, assim, né, de centenas de anos, talvez, né, centenas de milhares de anos para a América do Sul, né. A gente tem um outro sítio, por exemplo, que chama Santa Helena, no Mato Grosso, que tem datações de 25 mil anos que estão sendo aceitas, enfim. O que eu quero dizer é que a gente tem um cenário, né, de pesquisas que mostra que as ocupações na América são muito recuadas, né. Quando a gente fala de dados genéticos, a gente sabe que as populações indígenas atuais têm um registro genético que remete a 11 mil, 12 mil anos atrás, tá? Então, a gente sabe que o nosso continente foi ocupado há muito tempo, né? A gente está falando de 12 mil anos de história dessas populações que, quando os europeus chegaram e invadiram, né, as terras dessas populações, os registros muitas vezes foram feitos de uma forma preconceituosa, apressada, né, e retratando esses povos como pequenas populações, né, que viviam em aldeias isoladas, que não tinham um desenvolvimento tecnológico
semelhante, né, ao identificado tecnológico e político, ao identificado na Europa. Porque os europeus se utilizavam, como a Eunice falou, né, com a própria medida do olhar sobre o outro. Mas alguns cronistas, e aí a colega, eu esqueci o nome, acho que é a Tainara, né, que trabalha com história, por exemplo, colonial espanhola, pode falar um pouco sobre isso também. O que a gente sabe é que alguns cronistas documentaram que, na verdade, essas populações indígenas que foram conhecidas durante a conquista, né, durante a invasão europeia, eram muito numerosas, tinham uma demografia muito grande, viviam em grandes aldeias, com uma organização sociopolítica muito importante em termos de complexidade, né, viviam em redes de trocas comerciais e culturais, né, a gente sabe que existia uma série de caminhos, uma série além dos rios, né, a gente pode olhar aqui no mapa, eu coloquei alguns dos rios principais, né, a gente tem que pensar como que esses rios tinham uma dinâmica importante, está aqui em azul, tinha uma dinâmica importante em termos de deslocamento dessas populações, mas caminhos também foram amplamente produzidos, né, e que o que é mais interessante é que a gente tende sempre a pensar que um sinal, né, o paradigma, digamos assim, de civilização é construir obras monumentais, né, isso é uma coisa que vem da ideia europeia, né, do que é uma civilização. Então, o Egito é uma medida clássica disso, né, assim, teve toda uma egiptomania no século XIX, começo do século XX, que achava que o mundo todo, né, assim, toda a origem das grandes civilizações seria o Egito, né, que teria emanado, por difusão, uma série de características, uma série de atributos para outras regiões do planeta, e aí as outras civilizações teriam emergido, né? Isso é uma teoria clássica na arqueologia do século XIX e tal. Por quê? Porque os caras tinham, né, a gente está falando de pirâmide, de uma série de grandes obras, né, que envolveria, consequentemente, muita mão de obra, um controle político dessa mão de obra, né? Então é uma teoria clássica de como que o Estado surge. Você tem uma classe social que se diferencia, muitas vezes essa classe tem domínio do poder religioso, né? E a partir disso você consegue manipular a mão de obra para fazer grandes construções. E aí quando os caras chegaram na América, tirando, né, assim, a gente está falando, se você tirar os incas, né, assim, na verdade tem vários povos que faziam obras monumentais, mas sim, muitas das populações não tinham, para o olhar dos europeus, essas obras. Por quê? E aí isso é uma coisa que a arqueologia tem dado uma contribuição, principalmente na Amazônia, e agora no sul do Brasil, interessante. A contribuição das populações indígenas é o ambiente que a gente está cercado, né? Os arqueólogos têm mostrado cada vez mais que a Amazônia, por exemplo, não é um ambiente natural, mas foi um ambiente manejado ao longo de milhares de anos pelas populações indígenas. Então, o que a gente poderia entender como grandes obras, né, a grande monumentalidade dessas populações indígenas é o próprio meio ambiente, a forma como ele foi manejado de forma sustentável ao longo de milhares de anos, né, e a gente está falando de deslocamento de populações, de espécies vegetais né, por muitos quilômetros, né, de uma área para outra, uma forma de lidar com domesticação de plantas, né, muito diferente da encontrada na Ásia, da encontrada na Europa e na África também, né. Então essa seria a grande contribuição que essas populações teriam. E o que é legal, que os arqueólogos têm mostrado, é que ao contrário do que a gente imagina, né, dessas populações pequenas, com um modo de vida que, entre aspas, né, sem complexidade política, o que a gente está vendo é que tem uma grande complexidade política, essas redes extensas de populações que se interconectavam em termos de troca cultural, troca comercial, né? Ou seja, o cenário que os arqueólogos têm mostrado é um cenário muito diferente desses preconceitos que a gente levantou aqui no começo da aula, né? De ver as populações indígenas como preguiçosas, como populações isoladas, como populações sem organização social. O contrário disso, tanto as populações do passado quanto as populações do presente, né, indígenas, são populações de grande complexidade sociopolítica,
grande complexidade cultural, que tinham e que tem uma história muito profunda ligada a esses processos de ocupação que eu falei, que começam há no mínimo 12 mil anos, né? E aí, o que é interessante aqui é a gente... Por que eu coloquei esses sítios, né? Essas bolinhas que são sítios arqueológicos georreferenciados? Para a gente ver o quanto todo o território brasileiro já era ocupado, né, por populações indígenas, era completamente ocupado. Quando a gente vai em áreas que foram amplamente estudadas, como aqui, ó, a gente vê a quantidade de sítios arqueológicos que tem, né? As ausências refletem muito mais a carência de pesquisa do que a ausência de ocupação indígena, né? Então, quando a gente fala que o Brasil é um território indígena, a arqueologia tem mostrado isso, né? Tem trazido dados, né? E tem trazido referências, né? Materiais para essa ocupação. Também tem aqui, que eu acho que é uma coisa interessante de ser trabalhado em sala de aula, que são as terras indígenas, né, atualmente demarcadas. Deixa eu só tirar os sítios aqui. Por quê? Porque tem um grande debate, né, dessa visão bastante utilitarista, né, sobre o que é o meio ambiente e o que são os recursos naturais, que é uma ideia de que as populações indígenas têm muita terra e pouca gente. E aí eu acho que é importante a gente trabalhar em sala de aula e mostrar que não, né? Mostrar, primeiro, como a história dessas populações mostra que todo o território nacional já foi ocupado por populações indígenas, né? E a arqueologia está trazendo isso, e que em função de uma violência colonial muito significativa, né? Tanto em termos de escravização, quanto em termos de doenças que foram transmitidas, eliminou várias dessas populações, né, e que culminou atualmente com uma política de demarcação de terras que é fundamental, mas que ela cristaliza muito mais a história da relação dessas populações com o Estado Nacional do que realmente o processo de ocupação dessas pessoas ao longo da sua história, né? Então, acho que é uma coisa importante ser mostrada, né? Eu acho que, principalmente o pessoal da história, né? A gente, às vezes, pensa muito em termos de escrita, né? E letra, e pouco em termos de mapa. Mapa tem um potencial muito importante, né? Didático, né? Então, mostrar como que, na verdade, olha, essas terras são um reflexo muito mais dessa violência colonial do que, de fato, onde os indígenas estavam, né? A gente sabe que tinha populações indígenas ao longo do território nacional inteiro. E mostrar como que, na verdade, essas terras, a gente poderia trazer outros shapes aqui, né, outros mapas por trás desse mapa, e mostrar como que, por exemplo, as áreas de preservação estão profundamente associadas às terras indígenas. Porque onde tem terra indígena, tem natureza conservada. Então, né, no momento que a gente está sofrendo mudanças climáticas de forma global, isso é muito importante, né? Outra coisa que é interessante quando a gente olha para esse mapa, né, o mapa do território brasileiro com as terras indígenas demarcadas, é a gente ver como, por exemplo, no Nordeste, a gente tem poucas terras indígenas demarcadas. Porque tem pouca população indígena? Claro que não, né? Isso reflete muito mais um processo de colonização que a gente sabe que começou ao longo do litoral, depois foi se expandindo para o interior do Brasil, né? E que reflete essa violência, né? Como que essas populações foram, muitas delas foram chacinadas, né? E a gente está falando de violência explícita, e tem muito do processo também que a gente conversou um pouco aqui, de silenciamento, de apagamento dessa memória, né? Então, várias dessas populações indígenas estão passando por um processo agora de etnogênese, né? De começar a trazer de volta essa memória e reivindicar o processo de demarcação de terras. Então, no Nordeste, por exemplo, a gente tem poucas terras demarcadas em função disso, né, desse apagamento dessa memória indígena. No Nordeste e no litoral, de uma forma geral, né? Olha, como a gente vê nesses lugares de colonização europeia mais antiga, né, ao longo do litoral, a gente tem pouca terra indígena demarcada, né? Quando a gente vai entrando para o centro-oeste, especialmente na região amazônica, né,
a gente vê que as terras indígenas estão muito mais demarcadas. Isso não reflete onde os indígenas estavam e estão, reflete muito mais esse processo de colonização violento que a gente viu ao longo desses 500 anos, né? Então, eu trouxe esse mapa para falar um pouquinho disso, né? E aí a gente pode depois conversar um pouco sobre as populações indígenas. A Eunice vai falar, né, das populações do estado de Goiás, né? Tem os Carajá, enfim, os Tapuia aqui. Mas era para falar um pouco sobre isso. Alguma dúvida, alguma questão? Ô, Diego, o Moisés estava pedindo o link para colocar no chat depois, socializar o link do site que você estava utilizando, mostrando para a gente os sítios arqueológicos. Ah, tá. Depois eu posso passar, Moisés. Na verdade, isso aqui é um programa, né? Eu posso fazer um mapa, um PDF com esses sítios e mandar para você, tá? Ou um JPEG, alguma coisa assim. No site do IFAM, eu não sei se tem um mapa com as bolinhas georreferenciadas. Tem só como baixar? Não tem. Tem não, né? Não. Eu posso mandar então depois, tá, Moisés? Tem lá só o shape, né? Que é esse formato de arquivo que o programa lê. Mas eu faço e mando para vocês, tá? Aí a gente pode colocar na sala do Moodle, Diego, né? Tá bom. Nós temos uma sala, aí se tiver condições, nós colocamos lá no Moodle, para todos terem acesso. Bacana. Eu faço sim, mano. Mando para Luana e depois ela coloca. Pode ser, Luana? Alguma questão, algum comentário, dúvida, crítica, sugestão e por aí vai? Não? Tá. Diego, Pode falar. eu concordo com tudo que você falou, tá? Beleza, foi uma big aula. Agora, a grande preocupação que a gente está tendo hoje com os indígenas, que alguns estão chamando de ressurgidos, é exatamente sobre qual é o território original deles. Isso você tem alguma pista? Tem gente pesquisando isso? Como é que é? Só voltar aqui para poder vocês verem minha carinha. Aqui, voltei. Tem muita gente pesquisando isso, Moisés. Assim, eu utilizei o termo etnogênese, talvez tenha um conceito novo. Esse termo é o termo que um dos principais pesquisadores, antropólogos, né, que trabalham no Nordeste, usa, né, que é o João Pacheco de Oliveira. Ele tem vários alunos, né, inclusive muitos alunos indígenas, estudando esses processos de populações indígenas, né, que estão retomando essa memória, estão tentando, em alguns casos, demarcar a terra. Nem sempre isso acontece, mas em muitos casos sim, né. Então tem muita gente pesquisando esses processos, tá, cara? Vários pesquisadores, assim, é uma lista extensa, né? Eu poderia levantar alguns dos casos mais emblemáticos ou te apontar isso, né? Te dar. O que acontece é que, assim, muitas vezes essa memória dos locais exatos onde se viveu não está tão preservada, né? Porque as pessoas mais velhas já morreram, enfim, por uma série de coisas. Então, eu tenho colegas, por exemplo, que estão trabalhando na Bahia com populações G, né, que não falam mais a língua, e a arqueologia está tentando ajudar essas pessoas a encontrarem as aldeias antigas, os sítios relacionados aos ascendentes deles, né? A arqueologia tem esse potencial, né, de estudar as coisas que que não estão documentadas, né, assim, pela escrita, né? Ou que a memória está meio turva, é difícil lembrar, né? Então, os arqueólogos colaboram com essas populações indígenas para tentar ajudar nisso, né? Tem muitos casos, assim, a própria Eunice pode falar dos Tapuia, que tem uma relação importante, né, assim, de um processo de memória indígena que está ligado a essa mistura de diferentes povos. Não sei se é isso, Moisés. Era isso. Eu tenho acompanhado o caso dos Paiaiá, na Bahia,
tá? E é uma colcha de retalhos, assim, pior que um quebra-cabeça, né? Mas tudo bem, obrigado, valeu. Não, eu não conheço esse caso específico, mas realmente, assim, em muitos casos, é o que eu falei, né? A gente tem que tentar juntar, integrar conhecimentos linguísticos, arqueológicos, históricos, né? Muita questão de meio ambiente, porque é um ponto importante, né? Tentar juntar esses diferentes conhecimentos, né? Mas aí é caso a caso, contexto a contexto, né? Sem falar, Diego, que existia vários povos indígenas que eram povos nômades, né? Que ficavam transitando por um território, e daí o território era bastante extenso. Com a chegada dos portugueses, o que acontecia? Os portugueses vinham chegando, vinham adentrando para dentro do Brasil, desse território que hoje é Brasil, e os indígenas iam adentrando e aí ia entrando em contato com outros povos, né? E isso ia um contínuo conflito, porque aquele povo que já habitava aquele local não queria perder o seu território para o outro povo que estava chegando. Então, essa questão territorial, ela realmente, como você disse, é muito complicada, sem falar que, para os povos originários, como a oralidade é essa forma de repassar conhecimento, de fazer conhecimento, é uma coisa muito presente, a gente tenta ao máximo repassar aquilo. No meu povo, por exemplo, aquilo que os nossos velhos afirmaram, depois foi comprovado que tudo era verdade, mas se tinha documentos para provar que existia de fato um modelamento. Quando a antropóloga Rita Lazarin chegou aqui, ela tinha estava trabalhando com duas possibilidades. Uma delas esse povo é indígena ou esse povo descende de uma fazenda abandonada de escravo, por causa da fisionomia nossa, sabe? Mas como tinha documentos e tinha o próprio aldeamento, que eram as casas, o curral feito de pedra e tudo mais, deu para se provar que realmente aqui era um aldeamento. Mas que é as armas do branco? Esconder tudo, né? O curral de pedra, por exemplo, quando os fazendeiros descobriram que estava vindo uma antropóloga para cá para estudar e que aquilo ali seria uma prova, eles destruíram o curral de pedra, destruíram as cavernas, né? Tudo ali que dava para mostrar que aqui realmente existia um povo indígena, eles depredaram, acabaram. Então, isso é muito comum no Brasil, né? Então, não é só apagar que aqui existia um povo indígena, que esse cara que não tem fisionomia nenhuma de indígena é indígena, não é só apagar ele enquanto pessoa, mas também apagar o território, a lembrança, a história, tudo que faz a identidade, tudo que faz dele ser indígena. E aí, não é só a língua. Como eu disse, a língua, sim, é importante, muito importante, mas não é só a língua, né? E isso, essas ferramentas, o branco, esse branco que quer tomar posse do território que o indígena está reivindicando, ele usa muito, ele é muito estrategista, e ele sabe muito bem utilizar essas ferramentas. E o que a gente tem para provar é dizer, bom, o Brasil inteiro era território indígena, ali existe ali o território, um cemitério, aquele ali é um local sagrado, aquele rio é o local, é a morada dos nossos espíritos. Aí a gente tem que recorrer à oralidade, recorrer aos nossos mais velhos e tentar provar, porque para o branco não é só a fala, para o branco não quer dizer muita coisa, né? Para o branco tem que ser provar, escrita, ver alguma coisa. E aí a gente tem que recorrer a isso. Por exemplo, é um cemitério indígena, então ali vai ter os nossos ancestrais ali. Então é isso. Por exemplo, o meu povo, poxa, não existia o povo tapuia nesse território que hoje é Goiás. Existia os Chavantes, os Caiapó, os Inã, os Avá, os Goiá, os Crixá. Então, eu vou dizer, não, a gente não vai dar território, porque nunca existiu tapuia aqui em Goiás. Existiu, não existiu tapuia, mas existiu esses outros povos que deram origem ao povo tapuia. E agora só existe o povo tapuia porque o governo fez com que vários povos se tornassem um povo. Então, é muito complicado de fato.
Isso que eu concordo, né, Eunice, essa coisa do branco, né, da necessidade de provar, né, assim, eu acho que a arqueologia tem essa contribuição importante, né, assim, para falar para o pessoal, as materialidades arqueológicas, né, elas são entendidas, de um ponto de vista legal, como bens da União, né, são bens da União. Eles são protegidos por uma lei que chama 3924, de 1961, e também pela Constituição. Na Constituição de 88, você tem o artigo 215 e 216, falando sobre os patrimônios culturais do Brasil, né? E os bens arqueológicos estão lá. E isso é interessante, porque a gente está falando de uma política pública que protege esses sítios, né? Que a destruição desses sítios e dos vestígios que estão associados a esses sítios é um crime, né? Então, por exemplo, o que a Eunice falou que foi feito é literalmente um crime contra os bens da União, né? Você está destruindo ali evidências materiais da história de um povo, né? E quando a gente está falando também, a gente fala muito, né, vocês são professores, entendem bem o que é esse desmonte das políticas públicas, esse desmonte das instituições. No caso da arqueologia, isso tem um reflexo claro, né? Assim, se a gente fala de um órgão como o IPHAN, que está sendo sucateado, a gente está falando, consequentemente, da memória, né, material e não material, e imaterial, né, de uma série de povos, né, que o IPHAN contribui com a guarda, né. Claro que a memória desses povos não vai se perder por causa de uma política pública, né, a oralidade está aí para isso. Mas a gente está falando, por exemplo, de sítios em áreas que não foram demarcadas, de terras indígenas, em vários outros locais que podem contribuir com essa retomada de locais sagrados, com essa retomada de terras que já foram utilizadas e não foram mais. Então, assim, no caso de uma política pública de patrimônio, né, a gente está falando também de um ponto importante com toda essa discussão do marco temporal, né? A arqueologia vai mostrar que um determinado povo ocupava uma terra, um povo ou não, né, assim, um grupo cultural, digamos assim, indígena, ocupava uma terra muito antes de 1988. Né? Então, essa é uma das grandes contribuições que a arqueologia pode trazer quando ela é feita de uma forma ética e compromissada com as populações indígenas. Né? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Algum ponto? A gente tem... porque, assim... Como a Eunice colocou, quando a gente fala de tempo de branco, a gente tem meia hora, né? Então, tem algum ponto específico que vocês gostariam que a gente abordasse em termos de arqueologia, que eu falasse um pouco, né? Porque não vai dar para apresentar um PowerPoint inteiro, são, deixa eu ver quantos slides, são 30 slides, né? Então, se tem alguma questão específica que a gente pode tentar atacar, ou se vocês quiserem conversar alguma coisa, falar alguma coisa comigo, com a Eunice, com um colega que falou alguma coisa, enfim. O Moisés, Eunice, perguntou sobre o processo do cartório. Como é que vocês fizeram com relação ao cartório? E outro aviso, meninas e meninos, né, que a frequência já está disponível, não esqueçam de assinar a frequência, tá? Pelo Google Forms. Cliquem aí e né, preencham os dados de vocês. Obrigada, Lúcia. Então, para falar sobre o cartório, tive que entrar com o processo na defensoria. Demorou mais ou menos um ano, então foi bastante demorado, tendo em vista que a minha família foi a primeira do meu povo a entrar com esse processo, e aí, após a sentença da juíza, aí os trâmites foram os mesmos, e em cada local, né, para fazer CPF, identidade, ainda estou mudando alguns documentos, por exemplo, os certificados de diploma, ainda estou fazendo essa mudança, mas os documentos RG, CPF, meus e dos meus filhos, já foram feitos, e agora a gente entrou com um novo processo que é para todos os indígenas. Então, em primeiro foi para mim e minha família, e depois a gente já sabia o caminho, né, para todos da comunidade, porque a gente sabe que na aldeia nós temos poucos tapuias, né?
poucos. Somos o maior povo indígena do estado de Goiás, com território demarcado, mas vivendo na aldeia é muito pouco. Agora, com o Covid, nós estávamos fazendo um levantamento para saber quantos indígenas desaldeados precisavam tomar a vacina e tal, e a gente descobriu que dava de 3 a 4 vezes mais tapuias morando fora da aldeia. Então, nesse processo é para os indígenas que estão na aldeia e os que também estão fora das aldeias. Por quê? Porque tem gente falando assim, os indígenas estão aumentando muito com o IBGE, cada vez o IBGE diz que os indígenas estão aumentando. Gente, a gente está aumentando, sim, é claro, porque duas pessoas multiplicam, tem vários filhos, está aumentando, mas não é só isso. É que, por exemplo, tá com agora acho que vai inteirar de 2 a 3 vezes que o IBGE vem aqui, que nós identificamos como indígena. Porque antes a gente não tinha coragem de identificar como indígena. Né? E se isso acontecia aqui, acontecia também com outros parentes. E se isso acontecia com indígenas que estão no seu território, imagine com os indígenas que estão na cidade. Se os indígenas que estão na aldeia não estão se identificando como indígena, o da cidade muito menos. Então, não é que estão aumentando tanto assim, é que estão se reconhecendo e estão podendo dizer, eu sou tapuia. A Eunice, enquanto criança, minha mãe ia na cidade, meu pai ia na cidade, a gente não podia dizer que éramos tapuia. Não porque tínhamos vergonha, né, que às vezes, e isso também serve para vocês enquanto professores, aquele aluno que às vezes não diz que é indígena, não é porque ele tem vergonha, ele tem medo, tem muito medo, porque se ele dizer que é indígena, o coleguinha vai falar, olha ali, ele come criancinha, olha ali, ele faz isso, e aí aquele sério de preconceito, que a gente já conhece, que a gente já sabe, que ele vai escutar. Então, é por isso que ele não diz. E agora a gente está, embora nesse governo muita coisa retrocedeu, né? Muitos dos nossos direitos adquiridos foram jogados ao vento por esse governo aí, mas a gente está podendo dizer, eu posso dizer, eu sou Eunice Tapuia. Eu não sou Chavante, eu não sou Inã, eu sou Tapuia. Eu tenho território, eu tenho identidade. A minha língua é muito parecida com a de vocês, porque a minha língua é o português tapuia, mas é o português tapuia porque o Tapuia nasceu falando português tapuia, que é uma mistura do Inã, do Chavante, do Aquém, tem palavras banto, que é a língua dos negros que casaram com as indígenas, que deram origem ao nosso povo. Então, da mesma forma que essa Eunice é uma mistura de branco, negro e vários povos indígenas, o português da Eunice também é assim. A Eunice tinha vergonha quando eu cheguei no mestrado, eu tinha muita vergonha de conversar, de escrever, porque era óbvio que aquele povo ali que estava falando de outra forma, a Eunice não ia conseguir falar daquela forma. Mas agora, essa Eunice sabe que eu preciso dominar essa forma deles, eu preciso entender, eu preciso ter conhecimento, preciso, quero e posso. Mas eu nunca vou fazer igual o branco. Eu nunca vou fazer igualzinho. Porque a forma da Eunice de ser é diferente. A história da Eunice é diferente. A forma como ela foi criada, o ambiente que ela vive, as pessoas, a identidade, a cultura, tudo nela remete a outra forma de ser, viver, pensar e sentir. É preciso abarcar o conhecimento dos brancos? Sim, muito, muito necessário. Mas preciso saber que aquele conhecimento está ali, é dele, eu posso utilizar. Mas eu também tenho conhecimento. O meu é diferente. Então, da mesma forma que o branco, e se eu usar o conhecimento do branco, eu não vou estar deixando de ser indígena. Porque quando o branco usa o meu conhecimento, ele vira indígena, né?
Ah, Eunice, mas como assim o branco utiliza o conhecimento do indígena? Onde você já viu isso? Conhecimento do branco é ciência, conhecimento do indígena é popular. Não é bem assim, né? Olha, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a Europa estava passando por uma crise de fome. Aqui foram descobertos vários tipos de alimento que contribuiu para que lá a fome acabasse. O milho, a mandioca, as batatas. A batata inglesa, né? Inglesa, deve que foi, né? Não, é daqui. Não é? O chimarrão, o churrasco, né? Comida tradicionalmente indígena. Tem gente aí que tem raiva de indígena, mas adora um churrasquinho, né? Então, é isso, gente, é isso. É saber que aquilo ali é do outro, mas eu posso utilizar. Só que, lembrando que eu sei que é daquele povo, eu sei que aquele povo tem significados diferentes. E a forma como ele vê aquilo é diferente da forma como eu vejo, não é? Por exemplo, esses dias uma amiga perguntou, Eunice, eu ganhei um brinco, inclusive esse brinco aqui, ó. Eu ganhei um brinco, e o que você acha quando um branco se apropria dos acessórios, dos enfeites dos indígenas? Que é isso que a moça falou, né? Que o Herberta disse que nem tudo é para que o branco utilize. Eu disse, bom, isso daí depende muito, porque se é um presente, quem o deu porque reconhece naquela outra, que ela respeita, que ela conhece aquele objeto que ela pegou na mão, que ela ganhou. Só que quem ganhou, ou quem vai utilizar de alguma coisa do indígena, seja remédio, seja uma narrativa oral, seja um enfeite, um cocá, um brinco, ou mesmo uma pintura, né? Eu achei interessante quando a moça disse aí que na escola em que ela trabalhava, pedia para pintar os indígenas. Gente, nada, coloca na cabeça, nada para o povo indígena é só para enfeite. Tudo vai para além do enfeite. Tudo. Quando a gente faz uma pintura, aquela pintura não é para enfeitar somente. Aquela pintura está dizendo quem sou eu dentro da comunidade. Eu sou uma criança, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mulher solteira. Eu sou um homem casado, eu sou um homem solteiro, eu sou um homem que estou apto a me relacionar, eu estou aberta a relacionamento, ou eu não estou aberta a relacionamento. E aí, quem vai utilizar, quem vai pedir para ser pintado, tem que estar ciente disso. Já pensou se você é uma mulher e te pinta de homem? Já pensou se você é um homem e te pinta de mulher? Você não vai poder reclamar, porque, por isso que eu disse, a gente escuta primeiro, porque a gente precisa ter conhecimento para depois utilizar desse conhecimento, né? Eu acho que é isso, eu estou me alongando muito. E o tempo, como disse o Diego, está correndo. Não, mas pode falar, Eunice, eu acho que é isso mesmo. Está aqui para ouvir. Exatamente, Moisés, a pintura é ritual. E ela, além dela ser ritual, ela sempre está remetendo a uma outra coisa, sabe? Seja um animal, as forças que aquele animal tem, a forma como aquele animal vive. Por exemplo, uma das pinturas muito utilizada pelo meu povo é a pintura do jabuti, que diz muito de quem é o tapuia. Ora, o tapuia foi um povo que sofreu vários tipos de opressão, que foi colocado aqui no aldeamento para que deixasse de ser indígena, né? E está aqui no século XXI dizendo eu sou indígena. Então, tem muito a ver com o jabuti. O jabuti está ali, quem olha para ele, ele está dizendo, esse bicho aí, né? Olha como ele anda, esse é um coitado. Mas não. Se passar por um coitado, é a essência dele, faz dele ser forte,
faz ele ser perseverante, faz ele ser resiliente, faz ele aguentar as adversidades, não é? Então, é isso. Quando eu estou utilizando a pintura do jabuti, eu estou me conectando com o que o jabuti tem. Quando eu estou utilizando a pintura espinha de peixe, eu estou me conectando com aquele peixe. Então, não é só para ficar bonita. Não é só isso. Alguém quer falar mais? Alguém? Não sei. A Gisele, Eunice, aqui é a Varlúcia novamente, estou pegando as perguntas dos meninos, né, ela fez uma questão com relação às plantas medicinais, né, eu acho que é o trabalho que ela quer desenvolver no curso, tá? E a Bea também levantou a mão. Sim, eu peço desculpa que eu coloquei os links aí, inclusive num desses links tinha falando das plantas medicinais, um trabalho que eu fiz com as crianças aqui, falando exatamente das plantas, mas o link, vocês disseram que não funcionou, e depois eu envio para um de vocês, e vocês passam para ele, tá? Pode ser para a Luana, que eu já tenho contato, eu envio para ela, vou ver o que está acontecendo com esses links, e aí eles repassam para vocês, tá? Perfeito, Eunice. E se você autorizar, eu também coloco no mudo, peço para colocar no mudo, na verdade, para todos terem acesso. Sim. Boa. Bia está pedindo a fala. Oi, bom dia. Me escutam? Desculpa, gente, o cachorro. Primeiro, agradecer a oportunidade, eu estou achando incrível participar desse debate, desse diálogo, aprendendo muita coisa com vocês. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência na educação. Eu faço parte da rede municipal de Arraial do Cabo, e uma coisa que eu critico muito, assim, dentro de mim, eu não sei como trabalhar isso nas questões, até com os próprios professores, né, que, por exemplo, no caso aqui, eu vou citar o exemplo da descoberta do Brasil, né, que a gente se trabalha ainda nas escolas, dentro das escolas, que o Brasil foi descoberto, e se enaltece a figura das pessoas que fizeram a descoberta, né? E eu fico pensando nisso e criticando isso. Aqui em Arraial do Cabo tem um ponto muito famoso, muito turístico, que foi onde Américo Vespucci chegou, e tem um monumento e tal, e a escola leva as crianças até lá, e as crianças vibram e cantam um hino, enfim, ele é como se fosse um herói, né, da cidade. E aí eu fico me questionando, né, e é uma escola que se diz, assim, as pessoas se acham com uma análise crítica, né, da realidade. E aí eu fico, só eu, assim, dentro da minha cabeça me questionando, né, em momento nenhum é colocado como se fosse que o Brasil foi invadido, que pessoas que existiam aqui nessa região aqui, comunidades tupis, né, que foram extintas, enfim, isso nunca é abordado dentro da escola, pelo contrário, isso me deixa, assim, sem saber até como falar sobre isso. E isso daí, Bia, acontece aqui, né, em Goiás. Eu estava escutando o hino de Goiás. Gente, o que é aquilo? A Anhanguera, a rua Anhanguera em Goiânia, aquela estátua da Anhanguera lá. Gente, não tem lógica, sabe? Como é que a gente vai exaltar um genocida? Aquilo que tirou milhares e milhares de vidas. Então, era outros tempos, naquela época, era isso que era incentivado, era acabar com esses indígenas estão atrapalhando o sucesso da comercialização, da agropecuária, da mineração, mas a gente não pode negar que o que ele fez foi muito bruto. Foi um genocídio, né, de povos, não foi de pessoas, foi de povos. Eu não coloquei, mas tem esse livro aqui também, da Marlene Castro Zani, e aqui ela fala o quanto de povos originários que existia aqui, os avacanoeiros, tapirapé, os caiapós, carajás, chacriabá, chavante, xerente, apinagé, craô,
né? E os próprios Goiá e os Crixá, e outros que hoje já não existem mais, como os Capepuches, os Temidós, os Amadus, os Pochetis, os Gradaús, os Temecedus, os Guaiacuçus, entre outros. Então, todos esses povos habitavam essa região, que hoje se denomina Goiás. E por que eles não estão aqui? Por causa dessa política de acabar com os indígenas, né? Por quê? Porque esses indígenas estão ocupando o território. E os brancos queriam o território para si. Queriam o ouro, queriam minerar, queriam criar gado. E aí, a Eunice está falando disso, por quê? Porque o povo tapuia é o resultado dessa política, sabe? O povo tapuia só existe porque por causa dessa política, se ajuntava vários indígenas em locais para que o restante do território ficasse para os brancos, comercializar, minerar, porque aí os indígenas eram colocados no local onde ia aprender a ser indígena, a aprender a ser branco, trabalhar como branco e adorar um Deus que era do branco. Olha para vocês perceberem o quanto de violência. Não é só a violência de escravizar, era a violência de dizer, você não é gente, tudo que você faz está errado. Sabe? Isso é muito, mas muito violento, principalmente para povos que é movido pelo sentimento. Porque se vocês forem ver, o homem branco, ele é movido pela razão. Por isso que tem, né, essa questão do tempo, é diferente a forma do pensamento do homem branco, essas estratégias do homem branco, porque ele usa muito a racionalidade, e o indígena não, já é sentimento. Agora, se o sentimento para os povos originários é mais forte, imagina ele descobrir que tudo que ele está fazendo é errado. A Mãe Terra não é uma deusa, não é um espírito. Se você adorar esse Deus diferente do Javé, esse Cristo que se chama Jesus, qualquer outro que você adorar, você está adorando demônio. E o que é demônio? Já que para os povos originários não tinha essa palavra demônio. O que é demônio? É o símbolo maior de tudo que é ruim. Já pensou o impacto que isso tinha na vida desses povos? Os homens vão trabalhar na roça, porque era assim que os brancos trabalhavam. Mas quem trabalhava na roça, na maioria dos povos originários, quem plantava a mandioca, quem fazia esse trabalho de plantar, de mexer a terra, era quem? Eram as mulheres. E aí, quem que tinha que ir para a roça? Eram os homens. Então, não se levou em consideração nada do que esses povos indígenas eram. E é por isso que nessa aula eu trago essas reflexões para quê? Para que a gente pensa nesses nossos alunos, sabe? Para que a gente não repita os mesmos erros que os antepassados do branco, do indígena, que às vezes, né, deram informação demais, e aí o branco se apropriou dessas informações para poder nos subjugar, seja acolhendo quem a gente não devia confiar, seja confiando muito, para que a gente não repita esses mesmos erros. Porque, infelizmente, hoje, nesse atual momento, a gente está repetindo os mesmos erros. Né? A gente pode ver aí que vários povos originários estão confiando em político que está dizendo, olha, vota no coisa aí, porque o coisa vai fazer isso, coisa é isso, coisa é aquilo. Infelizmente, tem indígena acreditando. Por quê? Porque nós somos povos da oralidade. A oralidade, para a gente, se eu falo uma coisa, é verdade. É por isso que isso está refletido na escrita. Quando um branco vai escrever, e eu tive muita dificuldade para escrever um artigo, eu não posso escrever, né? Eu tenho que citar alguém. É como se eu dissesse assim, olha, isso aqui é verdade, porque o autor fulano de tal disse isso. Não é assim que é escrito os artigos? Para o indígena, isso não faz diferença. Por quê? Porque se eu falei aquilo, é verdade. Lembra que eu disse que
os estudiosos, os antropólogos que vieram para cá, provaram que aquilo que os nossos velhos disseram era verdade? Por quê? Porque para a gente é questão de honra falar o que é verdade. Não é mentir, porque a oralidade é força, é através dela que nós dissemos quem somos, a oralidade significa muito para nós. Então, ela precisa ser totalmente verdadeira. E aí, a gente acredita. Quando o branco vai e fala alguma coisa, a gente acredita. Por quê? Porque ele está falando, mas aí é que a gente precisa ter o conhecimento e saber que a oralidade é importante para mim, porque a oralidade para mim vai dizer quem eu sou, mas para o outro é a escrita. O outro só vai cumprir se tiver escrito e assinado, não é? Pra gente não. Se eu falei, eu tenho que cumprir, porque eu dei a minha palavra. Porque se eu não cumprir, vai ficar feio para mim e para toda a minha família. E para o branco, não. Se não está escrito e não está com a assinatura dele, pronto. E é isso. Aí entra o papel da escola, aí entra o papel da gente conhecer e respeitar a diferença do outro. Saber que é por isso que eu falo, eu estou na universidade, olha, meu filho caiu de moto ontem, ele está super machucado aqui, e eu estou aqui aprendendo com vocês, estudando. Por quê? Porque eu quero conhecer de fato essa ciência do branco, conhecer como o branco age, conhecer como o branco pensa, porque nós precisamos disso, porque isso também é arma, porque o branco conhecer os nossos costumes lá em 1500 fez com que eles nos subjugassem. Por exemplo, quando a Anhanguera lá colocou fogo no álcool, fingindo que estava colocando fogo na água, se nós tivéssemos conhecimento, não tínhamos sido enganados. E aí, então, é por isso que eu busco esse conhecimento do branco, para que o meu povo, para que a gente não continue sendo enganado, sabe? Acho que é isso. É muito interessante tudo isso que você falou, professora Eunice. E, assim, o que mais me dói é saber que todo esse crime que é cometido desde sempre continua sendo perpetuado na educação, que é o que eu vivencio hoje, né? E por mais que se você falar com algum professor assim, olha, mas não foi bem isso que aconteceu, mas não é bem assim que é para a gente contar a história. As pessoas sabem, né? Eu sei, mas é para falar assim. Sei que não é, mas eu vou falar assim. Isso tem me deixado muito incomodada, e eu fico sem saber como interagir, entendeu, com as pessoas, porque a gente continua perpetuando toda essa história equivocada, toda essa história europeia, enfim, e eu não sei o que fazer, na verdade, nessas horas. É eurocêntrica, porque às vezes, para você falar, como eu disse, você tem que provar. E como é que você prova? Ensinando para o aluno, mostrando no livro. E no livro vai estar dizendo o que não é a verdade, né? Porque eu percebo muito isso, que os livros didáticos precisam ser melhorados. Por quê? Porque quem escreve os livros geralmente são os brancos, elitistas, do Sul, né? Então, a gente precisa de ter maior representatividade, de ter mais pessoas indígenas, assim como a gente precisa de ter mais negros, embora a representatividade negra seja bem maior do que a indígena, para que esteja mostrando esse outro ponto de vista. Mas, Bia, não fique triste, porque só o fato de você já estar percebendo que tem algo errado, isso já está sendo mudado de dentro para fora. E mudar de dentro para fora é muito mais interessante do que se fosse o contrário, sabe? Porque você vai passar para os seus filhos vão passar para o coleguinha, os coleguinhas vão passar para os pais. E aí essa mudança, ela é muito importante
porque já vai passar para a próxima geração, sabe? Porque, às vezes, essa geração que está aqui é difícil mudar o pensamento, mas com as crianças, elas conseguem, porque elas vão passando e passa para os mais velhos. Criança conversa muito com os avós, com os tios, com os coleguinhas, e aí pode sim, essa mudança pode acontecer. E eu fiquei muito contente aqui hoje, porque eu vi que vocês estão buscando conhecimento, que vocês já têm uma certa bagagem, né? Porque, como eu falei, eu, nessas minhas viagens, eu sempre gosto de ver os cadernos das minhas primas, das pessoas que moram fora da aldeia, e aí eu escuto coisas absurdas, sabe? Que, por exemplo, antes de ontem eu escutei a conversa que mulher indígena é bom, quando elas vão parir, ter bebê, elas vão para a beira do rio, tem o bebê dentro da água e volta. Pode que seja isso, mas de qual povo? Porque se falar a mulher indígena, estão dizendo todos os povos indígenas do Brasil, né? Então, assim, são coisas que são repassadas por quem devia ter o conhecimento, por quem devia passar a forma verdadeira, e não estar passando, ou se está passando a coisa de um povo como se fosse todos os povos. Isso não é certo, mas aqui eu vi que vocês estão comprometidos, estão buscando o conhecimento, e por isso eu fiquei muito feliz de saber que ainda posso acreditar na mudança, né? E aí eu fico assim, eu fiquei feliz de estar com vocês aqui. Eu gostaria, eu não sei se a Michele colocou no chat aqui, Michele, mas seria tão bom se você falasse um pouco, te ouvir, essa oralidade que você expressou na escrita, sobre a questão, sobre os seus avós. Seria uma honra para nós, Michele, se você quiser contar a sua história. Oi, gente. Oi de novo. A minha história é um pouco longa, então, assim, o tempo é um pouco curto, mas eu vou tentar resumir. Eu soube, assim, depois que meu avô morreu, que a minha avó foi falar, que ele era capanga de bandeirante, né? Trabalhava junto com os bandeirantes, e a minha avó, ela era de uma aldeia indígena perto do Rio das Almas. Nem sei se tem esse rio ainda, gente. E aí chegaram esses bandeirantes, destruíram a maioria, né, dos povos, do povo que ali estava, né? Mataram mesmo. Não sei de qual etnia realmente é a minha avó, porque eu acho que ela deve ser de uma dessas etnias que a Eunice disse, que foram exterminadas, né, quase todos, né? Então hoje não tem mais. E eles tinham como se fosse uma grande aldeia, né, em volta do rio ali, e foi totalmente extinto. E aí a minha avó foi trazida para Goiânia, em torno, acho que mais ou menos em 1935, por aí. E aí ela começou a família dela com meu avô, né? Só que a vida inteira o meu avô sempre falou mal dos indígenas. Ele não deixava que a minha avó falasse de indígena, ele não deixava que minha avó fizesse algum tipo de artesanato, algumas coisas que remetiam às coisas da cultura dela mesmo, né? O machismo é muito presente, né, na nossa sociedade ainda. Eu acho que as indígenas sofreram muito com isso, né, porque, como bem a Eunice colocou, muita coisa elas faziam e deixaram de fazer por causa disso, né. E a minha história é um pouco assim, e eu não sei de qual etnia realmente é minha avó, e eu quero estudar mais para eu poder aprender muitas coisas. E é isso, gente. Não sei se eu contribuí um pouco, mas em relação aos valores, eu me lembro muito da minha avó falar muita coisa para a gente quando meu avô viajava. Ela reunia os netos e conversava e contava muita história da infância dela, contava muita história de plantar mandioca. Elas iam plantar mandioca, ela conta que tinha música que elas cantavam quando elas estavam indo para a roça, e quando elas voltavam, né? Tinha todo um ritual. E também para fazer a farinha.
eu não lembro ao certo porque eu era criança, era muito pequena, né? Mas eu me lembro também das falas dela, principalmente uma coisa que a Eunice falou que me tocou muito, que foi quando ela falava assim que a gente tinha que dar a palavra da gente, que a nossa palavra valia muito mais do que qualquer papel. Isso para mim era muito emocionante, foi muito emocionante quando a Eunice disse, porque eu me lembrei direitinho da minha avó falando que a palavra da gente valia mais que papel, e que se a gente desse uma palavra e não cumprisse, toda a nossa família, todo o caráter da nossa família estava em jogo. Sim. É isso, gente. Obrigada e agradeço demais, Eunice, por toda essa contribuição aí, viu, Eunice? Um prazer conhecê-la. Obrigada. Muito obrigada, gente, por estar aqui. O nosso tempo acabou, já deu meio-dia, né? Mas depois, se quiserem, eu posso estar participando de outras vezes, tá? Porque como eu disse, a gente é da oralidade e às vezes a gente não consegue fazer uma boa administração do tempo. Mas se quiser, eu posso voltar em outra oportunidade. Obrigada, Eunice. Eu estou aqui emocionada. Obrigada, Michele, pelo seu testemunho. Eu estou, sim. Realmente é muito difícil a gente ouvir essas histórias e não é algo que está longe, está acontecendo ou aconteceu com as nossas famílias, com os nossos avós, o que as nossas mulheres sofreram e ainda sofrem, e que gerações e gerações carregam toda essa bagagem de maus tratos, de submissão, e que a gente não pode parar e deixar de falar. Eunice, é sempre uma honra te ouvir falar, tá? Como eu já disse outras vezes para você, eu gosto muito quando você saúda e fala que saúda em nome daquelas que vieram antes de você, e é isso que a gente vê aqui, trazer e manter viva a memória daquelas que estão, e daquelas que vieram, e daquelas que virão depois de nós. Tá? Eu agradeço muito, sim, querida, a gente quer muito você em outros momentos, por favor, tá? Quando eu escrever para você, não me bloqueia, por favor, que eu só peço maluquice para a Eunice, ela sempre topa. Muito obrigada. Diego, muito obrigada pela tua participação, tá? Você traz para a gente uma visão muito madura do que é a pesquisa, muito consciente, está sempre envolvido com as coisas que vão para além da academia, que não trata apenas de paus e pedras, mas que trata de pessoas, e isso é muito importante para o mundo que nós vivemos, né? Lilian, você quer falar? Sim, eu quero agradecer, né, a todas as professoras que nos proporcionam esses convites, né, a Eunice, a fala dela é muito importante para a gente, eu acho que, principalmente pelo fato de ser indígena, eu acho que esse curso, ele ele traz para a gente, assim, muita bagagem, porque vocês têm a sensibilidade de trazer pessoas que realmente têm lugar de fala, para poder falar sobre essas questões para a gente, e que a Eunice entenda e leve para o povo dela que a gente está aqui exatamente para que a gente faça diferença na hora de ter respeito e cuidado para falar da questão indígena nesse país, que infelizmente tem sido atropelado o tempo inteiro, né, por um governo fascista, por pessoas que endossam falas horrorosas, e que a gente está aqui, Eunice, sabe, para aprender com você, para aprender com todos os povos, todas as etnias, e levar para as escolas esse diferencial, né, de ter sensibilidade em relação a essa causa tão importante, porque, né, a forma com que esse país foi encoberto, né, assim, é muito triste, né, a gente saber que foi feito em sangue indígena e preto, né, e a gente, com certeza, está em passo lento, mas a gente vai aprender com vocês, está aprendendo, e é isso, né, e agradecer por essa manhã, viu, gente, muito obrigada por tudo. Professor Diego, muito obrigada também, viu, pela sua, né, intervenção, e nos ajudando, né, a crescer cada dia mais.